Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, meus irmãos. Eu espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais uma transmissão, Nosso culto doutrina, hoje à noite, na terça. Que o Senhor continue te abençoando, te guardando no seu lar. E assim que você puder, tiver condições, que você também possa vir aos nossos cultos presenciais, Meus irmãos, eu sei que estamos vivendo nesse período meio estranho para todos nós, inédito para todos nós, mas que não devemos nos esquecermos que somos servos do Senhor e Deus tem nos preparado para todos os desafios da nossa geração. Nessa noite, vamos refletir acerca da Palavra de Deus e, como sempre, vamos trazer essa meditação para os nossos dias também, Esses dias de lutas, esses dias de tanta confusão que, infelizmente, não tem atingido só o mundo, mas também tem atingido a Igreja de Deus, tem atingido o servo de Deus, Tem muita gente em confusão, perguntas simples, Se eu devo ir na igreja ou não devo, Se eu devo cultuar, se eu posso cultuar em casa ou não. E eu queria falar nessa noite com você, Antes de tudo, vamos orar ao Senhor, rogar a sua graça, a sua misericórdia sobre nós e dizer que continuamos orando por vocês, Por cada família, não só da nossa igreja, mas por toda a Igreja de Cristo, na face da terra, para que possamos enfrentar esse período de pandemia, glorificando a Deus, o honrando e o louvando. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai celestial, nos dobramos perante Ti, Senhor, rogando a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Te peço, Deus bendito, que Tu continue nos abençoando. Nos ajuda, Senhor, nos dá luz vinda do alto, para que possamos entender a Tua palavra e também vivê-la, Senhor. Principalmente nesses tempos, qual a Igreja tem sido exigida, Santíssimo Senhor, o testemunho da Tua palavra através do seu viver, do seu agir, no mundo onde o ódio, a falta de amor, o egoísmo tem reinado, que Tua misericórdia seja derramada sobre nós, nos fortalecendo, nos revestindo, para que possamos vencer, Senhor, as dificuldades e também, Pai eterno, glorificar o Teu nome em todo o tempo. Perdoa os nossos pecados, perdoa quando entristecemos o Teu Espírito, Senhor, e que Tu nos ajude, em nome por amor de Jesus Cristo. Ser, Pai eterno, com cada alma que esteja ouvindo esta palavra, que Tu o ilumine, para que ela seja útil para a edificação, para a repreensão, para fortalecimento e também, Senhor, acima de tudo, para nos levar a Te adorar e Te glorificar. Em nome por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, e vamos ler do verso 10, Efésios capítulo 6, verso 10. Então, enquanto você abre as Sagradas Escrituras, conversar um pouquinho com você. Meus irmãos, a gente tem sentido na pele nos últimos meses, mais de 3 meses que nós estamos em pandemia, em quarentena, e muita confusão tem se dado aí fora no mundo, a economia, a política, o mundo, as relações sociais, entre os nossos vizinhos, amigos, familiares, e é um período muito conturbado, muita dificuldade que estamos passando. Reconhecemos tudo isso. Alguns já estão enlutados, entristecidos porque
essa pandemia levou alguns entes queridos, né? Outros ainda estão enfrentando a angústia de ter essa doença, estão nos hospitais, atinge ricos e pobres, claro, de uma forma diferente, mas atinge. Ela não veio só para os países pobres, mas ela veio para todos os países, todas as línguas, todos os povos na face da terra estão experimentando um certo nível de angústia e de confusão provocada, né, por esse Covid-19 ou pelo coronavírus, um vírus invisível que não sabe, mas ele tem um poder de desestruturar desde o governo e também algumas igrejas, meus irmãos. Alguns irmãos têm perdido o rumo e têm às vezes ficado em tamanha confusão que não estão sabendo se portar como cristãos num momento como esse, né? O Senhor disse que nós devíamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. O Senhor nos deu todas as orientações, a Bíblia nos dá todas as orientações para passarmos a bonança, como devemos nos comportar como cristãos na bonança e também como devemos nos comportar quando encontramos a tristeza, mesmo que não seja a nossa, seja uma tristeza alheia, deveríamos nos colocar no lugar do outro, né? E ter essa empatia com os que estão sofrendo, com os que estão passando por necessidade e se colocar como socorro, se colocar como servo de Deus que está ali, não apenas para ser um julgador daquela situação, mas muito mais para ser útil nas mãos de Deus para a glória do seu nome, né? E o Senhor disse uma coisa interessante, que todas as vezes que nós fazemos alguma coisa a um dos seus pequeninos, faz a ele. Né? Todas as vezes que fazemos alguma coisa para com o servo do Senhor, para com uma das ovelhas de Cristo, fazemos para o próprio Cristo. Né? Se uma coisa eu aprendi no meu ministério, que uma das formas de servir a Deus, de alegrar a Deus, né, de deixar Deus satisfeito com a minha vida, é que ela seja útil para a edificação da vida dos meus irmãos, né, para a edificação da vida daqueles que foram chamados por Cristo. Deus ama a igreja de uma forma, meus irmãos, que nós temos que lembrar desse amor do Deus Todo-Poderoso para com a sua igreja, ao ponto de Ele dar o seu único filho para morrer, né, por essa igreja, que são os salvos, são os eleitos, são aqueles que creem em Cristo Jesus. Deus nos amou profundamente. E Jesus disse que quando eu nego um copo d'água, quando eu nego uma visita, quando eu nego escutar com paciência aquela ovelha de Cristo que está com a necessidade, eu peco, né? Eu peco porque eu estou negando ao próprio Cristo. Jesus fala dessa forma da igreja. Então, Efésios capítulo 6, qual nós vamos ler do verso 10 em diante, Paulo está falando aqui. Paulo tinha dado todas as instruções, né, tanto doutrinárias para a igreja em Éfeso, uma igreja composta basicamente por gentios, ou seja, por não-judeus, uma igreja onde estava implantada numa cidade altamente corrupta, pagã, né, cheio de superstições, cheio de confusões, uma cidade onde a prostituição, né, tinha ali grande espaço. Mas a igreja de Cristo estava ali florescendo, a igreja de Cristo estava ali dando testemunho do Evangelho e resistindo, né, no meio dessa sociedade. E Paulo, então, ele dá as instruções, mostrando que Deus nos encontrou, né? Se você for logo lá nos primeiros capítulos dessa epístola, Paulo vai me dizer como Jesus nos encontrou. Jesus nos encontrou em pecado, em desobediência, eram inimigos de Deus, e foi dessa forma que Jesus nos amou e nos encontrou e nos deu vida e nos deu a fé salvífica e nos trouxe para Ele, né? E nos tornou, né, dele, nos fez entrar
no reino dos céus, né? Fazer parte do corpo de Cristo, e agora eu sou amado por Cristo, estou na luz. E Paulo vai falar no finalzinho da epístola que a partir do momento que eu estou em Cristo, que eu estou guardado em Cristo, eu também estou envolvido numa batalha, numa luta entre as trevas. Né? Quando eu saio das trevas e entro no reino da luz, né? As trevas se tornam também minhas inimigas, como também inimiga do Senhor. Né? Inimiga do meu Senhor, então também serei inimigo das trevas. E aí, nesse último capítulo, Paulo diz, ensinando tudo, né? Deixando tudo, instrução para a família, instrução para os pais, para os senhores, para os servos, ou seja, para aqueles que tinham, né, autoridade nesse mundo, para aqueles que serviam nesse mundo, para os homens, para as mulheres, para a igreja, para os pastores, presbíteros. Ele dá todas as instruções para a igreja, e no último capítulo, no capítulo 6, ele encerrando a carta, ele fala de algo, meus irmãos, que na nossa geração até ouvimos falar muito no decorrer de um tempo, da batalha espiritual, da luta espiritual. E essa batalha espiritual que está ocorrendo agora, ele nos dá algumas características. Ele diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Vamos ler isso aqui, mas hoje nós não vamos detalhar essa armadura de Deus. Eu quero que o nosso foco seja entender a batalha, né, a luta que nós temos aqui, e que está na introdução desse assunto, quando ele fala no verso 10. Então vamos ler a palavra do Senhor e ouvir. Então, Efésios capítulo 6, verso 10, Paulo nos diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas do século, deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Até aqui, né? Até o verso 13, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor aqui, ela é clara e transparente em alguns sentidos. Né? Quando nós falamos de luta, de batalha, nós como cristãos temos uma batalha, estamos numa guerra. Né? Então, a palavra do Senhor aqui, a primeira verdade que podemos tirar dessa palavra é que nossa guerra não é contra a carne nem o sangue. Nós não estamos lutando contra o outro ser humano. Né? Nós não estamos lutando contra as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos inimigos das pessoas que estão ao nosso redor. Paulo está tentando nos dizer aqui que quando eu estou na igreja, o meu inimigo não é o meu irmão, não é você, não é o meu irmão em Cristo. O meu inimigo também, ele não é aquele que não crê em Jesus Cristo, aquele que se opõe, até persegue o cristão. Eu não devo olhar as pessoas que estão à minha volta como meus inimigos, espirituais. Paulo está falando aqui de uma batalha espiritual, e ela se dá num nível muito mais profundo. Ele fala de seres espirituais, do qual nós não conseguimos ver, não são feitos de carne nem sangue, né? Mas se você for lá no início do capítulo 2, você vai entender porque ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Porque Paulo diz que quando Jesus Cristo nos encontrou, estávamos sendo influenciados pelo príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Satanás havia cegado o homem. Satanás agora ele tem uma influência sobre o homem
para que estimular ele fazer o mal. Satanás ele está sempre junto com todas as hostes malignas, né, com todos os demônios, estimulando o homem a desagradar a Deus, estimulando o homem a pecar contra o Senhor. Não quero tirar aqui a responsabilidade de nós como seres humanos, não é? Mas o foco aqui da batalha, e que eu acho interessante quando o apóstolo está falando, é que nós não deveríamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta como inimigos em si mesmos, mas deveríamos olhar e ter um olhar muito mais profundo da nossa luta, que o verdadeiro inimigo está por trás desse mundo material, que é Satanás e os demônios, né, que ali o ajudam. É claro que o maligno, ele tem influenciado o mundo, então quando ele estimula a violência na nossa sociedade, quando ele estimula a prostituição na nossa sociedade, no fundo, nós temos ali uma força espiritual movendo o mal entre os homens. Não é? É como se esses seres espirituais, eles têm prazer em ver os homens se autodestruírem. Quando nós vemos uma guerra, né, quando a gente vê duas pessoas brigando violentamente, né, quando a gente vê um esfaqueando o outro, quando nós vemos uma pessoa falando mal da outra, usando de malícia, usando de maldade, tem o pecado pessoal que entrou no coração do homem, mas existe também um estímulo de seres espirituais que influenciam essas pessoas. Então, quando Paulo diz aqui, não é? No demais, irmãos, ou seja, no tudo, fechando a carta aqui, tudo que eu ensinei a vocês, não é? Se a minha luta é espiritual, essa é a primeira verdade que eu quero que você guarde na sua mente. Nossa luta não é contra carne e sangue. Eu não devo ter o outro, o próximo, como inimigo. Jesus nos ensinou que deveríamos amar todas as pessoas, independente de suas atitudes. A palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal com o bem. O Senhor disse que nós devemos perdoar todos que têm pecado contra nós, nos feito mal. A palavra, se você perceber, o Evangelho de Cristo, ele forma no ser humano, no coração do cristão, um amor que vai além da nossa igreja local, né? Vai além dos muros da nossa igreja local. O Senhor nos chama a amar todas as pessoas que estão à nossa volta, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, que nós deveríamos ser uma bênção para todas as pessoas. E uma bênção no sentido de ser Cristo, né? Cristo sobressair-se na minha vida e as pessoas conseguirem ver uma face, não é? De Cristo nos meus atos, no meu falar, na minha forma de resolver os problemas, eu serei uma bênção para aqueles que estão ao meu redor, mas também de sabedoria, de entender o que está acontecendo com o mundo, de entender porque muitas vezes aquela pessoa não escuta o Evangelho, não entende o Evangelho, ou até vai contra o Evangelho, persegue você, não é? Porque existem forças que cegam aquelas pessoas, né? O qual não deixam com que enxerguem o mal que estão cometendo, não deixam que enxerguem a loucura, né? O caminho da perdição que estão percorrendo. Elas são responsáveis pelos seus atos porque elas fazem aquilo de acordo com a sua vontade, não é? Quem peca não peca obrigado a pecar, peca porque gosta do pecado, não é? Porque ama o pecado, ama fazer aquilo e faz aquilo com uma certa satisfação, não está ali obrigado. Mas Paulo está aqui focando, nos chamando a atenção que essa satisfação ela é estimulada, né? Que esse mal ele é estimulado, que existe algo na raiz desse mal que vem além dos seres humanos. Por isso que não deve encarar a batalha espiritual, né, como simplesmente uma luta contra o outro, né? Pelo contrário, o cristão, mesmo que a pessoa que está ao seu lado não confesse a fé cristã, você nunca deveria tê-lo como inimigo no sentido de fazer mal a ele, não é? Você sempre deveria ter a misericórdia de olhar para ele e dizer, ele precisa da graça, da luz, como assim um dia eu precisei. Quando Jesus me encontrou, eu estava em trevas. Quando Jesus me encontrou, eu estava em escravidão
do pecado. Quando Jesus me encontrou, eu andava segundo os filhos da desobediência, os filhos, né, da ira. Eu estava perdido porque o príncipe da potestade do ar me cegava e me levava ao caminho de perdição. Então Jesus me tirou dessas trevas e me plantou no reino da luz. Então Paulo, falando isso, ele disse, olha, vocês tendo todo o conhecimento disso, ainda tem um assunto que nós precisamos tratar com seriedade, essa batalha. Então essa luta que todo cristão tem, e enquanto Cristo não voltar, teremos, meus irmãos, é a chamada batalha espiritual, que é muito conhecida por esse capítulo 6 do apóstolo Paulo aqui. Só que a batalha espiritual, ela não se dá no mundo físico como uma guerra, onde eu tenho que tirar a vida ou dar tiro ou né, usar alguma arma física, né, para destruir. Paulo diz que, por ser espiritual, nosso inimigo ele não é a carne e o sangue, né, mas as hostes espirituais, esses seres espirituais. Essa é a primeira verdade da batalha. A batalha é espiritual. Então, se a batalha é espiritual, o que é que eu preciso? Né? Nós somos limitados e entendemos, às vezes, muito pouco do mundo espiritual. Às vezes nós estamos cercados de seres que você nem viu, né? Se Deus abrisse os nossos olhos para ver o que está acontecendo no mundo espiritual, provavelmente ficaríamos apavorados com a ação de tantos demônios, de tanta coisa ruim nesse mundo. Ao mesmo tempo, o Senhor nos diz que somos protegidos pelo seu poder, somos guardados por Deus, e sendo guardados por Deus eu não preciso temer essas coisas, porque eu estou guardado. Eu tenho que temer ao Senhor, né? Eu tenho que lembrar que o Senhor ele é o Todo-Poderoso, Ele que guarda a minha vida. Tá? Então no verso 10 ele diz, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, primeira verdade, a batalha espiritual ela não é direcionada à carne e sangue, ou seja, eu não sou o inimigo dos homens em si, né? O inimigo ele está o quê? Nas hostes espirituais, qual influencia os homens, as pessoas que estão ao meu redor, inclusive, né? Eu não digo aqui que um crente possa ser possesso, mas um crente pode ser influenciado pelo mal. Não é? O crente ele pode ser influenciado e tentado pelo maligno. Lembre-se, Jesus Cristo era perfeito, né? Não tinha nenhum pecado, ele é o verbo de Deus, né? A segunda pessoa da Trindade, ele mesmo é Deus. Mas quando o Senhor estava no deserto, Satanás tentou Cristo, né, ali. Ele se aproximou de Cristo com, né, uma ousadia que nós não compreendemos ali, né, e chega a ousadia de dizer a Cristo, me adora. Satanás. Então, se ele fez isso ao nosso próprio Salvador, se ele tentou oprimir o nosso Salvador e Jesus sentiu isso na pele, né? Essa oposição do Senhor, claro que ele era o Todo-Poderoso, ele que é o Rei dos Reis, não tinha o que temer, né? Pelo contrário, os demônios quando viam o Senhor Jesus Cristo, você lê os evangelhos, você vai ver isso, eles reconheciam e muitas vezes Jesus disse, só cala-te, né? Porque eles viram ali o Senhor, eles não poderiam se opor a Jesus Cristo, porque o poder de Deus é maior do que qualquer coisa. Então Paulo disse aqui, se a luta espiritual não é contra carne e sangue, logo para vencer essa batalha, para vencer esta guerra, eu não tenho que me fortalecer fisicamente só. Eu não tenho que me armar, eu não tenho que comprar uma arma, né? Uma espada, uma espingarda, uma metralhadora, uma bomba. Não. A minha arma é o quê? Me fortalecer no Senhor. A força para que eu tenha vitória espiritual está no Deus Todo-Poderoso. Então no verso 10 diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você quer vencer essa batalha, você tem que se aproximar de Cristo. Você tem que se aproximar de Deus. Por isso, meus irmãos, tem muita coisa que às vezes alguns irmãos não entendem. Às vezes nós não precisamos falar, nós precisamos orar em silêncio e aguardar a mão de Deus mover aquilo que está à nossa direção. Tem coisas que nossa boca, nossa sabedoria pouco pode fazer,
mas a mão toda poderosa do Senhor é a solução. E quando a palavra de Deus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, significa que você deve se aproximar de Deus, beber de Deus, né? Estar com a sua comunhão com Deus. Como é que eu me fortaleço no poder de Deus? Sendo mais amigo de Deus do que do mundo. Que Deus seja o meu conselheiro. E como é que isso acontece? Estudando a sua palavra, orando, buscando e tendo o Senhor como o meu Deus, né? Conversando com Ele constantemente, e Deus deve ser o meu melhor amigo, né? Deus deve ser aquele que está à minha frente. Deus é a razão de eu estar hoje aqui. Deus é a razão, porque eu estou respirando, Ele me deu tudo que eu tenho, né? Tudo que eu sou pertence a Ele. Então, como eu posso me fortalecer? Me aproximando, conhecendo Deus e convidando mesmo o Senhor para estar presente em todas as áreas da minha vida. Na minha vida familiar, na minha vida com os meus irmãos em Cristo, na minha vida no trabalho, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, Deus deve estar reinando, Deus deve ser o alvo principal, a glória do Senhor. Eu devo me mover não por mim mesmo, para minha vaidade, mas para louvor do nome do Senhor. Assim, se aproximando de Deus, meus irmãos, nós vamos ser revestidos pelo seu poder. Né? Nós vamos revestir, a nossa mente vai ser protegida, nós vamos ter entendimento do que está acontecendo, nós vamos ver o mal se multiplicando na nossa frente e estaremos entendendo o que está acontecendo. Né? Não estamos como aqueles que estão nas trevas, que não sabem para onde vão, nem de onde vêm, nem para onde vão. Quem lembra aí da mensagem de domingo, né, vai lembrar disso. Nós sabemos exatamente para que existimos, para a glória do Senhor. Então, o verso 10 aqui, né? Por demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Busque ao Senhor. E como é que eu busco ao Senhor? Lendo a palavra de Deus, meus irmãos. Estudando a palavra de Deus. Procurando compreender a vontade do Senhor. E também a minha vida de oração, ela é fundamental para que eu seja revestido de poder, para que eu seja revestido com a armadura de Deus, tá certo? Então, a segunda coisa, a primeira a batalha é espiritual, então nós não lutamos contra carne e sangue, né? Nós não lutamos contra os homens simplesmente, mas forças invisíveis que nós não vemos. Segundo, se é espiritual, então eu preciso ser fortalecido. O meu poder, a minha chance de vitória está no Senhor. É por isso que eu fujo para o Senhor. É por isso que o Senhor está como meu escudo. É por isso que o Senhor está como meu general. É por isso que o Senhor é aquele que me defende. Eu sou fraco, né? Eu sozinho estaria perdido, mas é o Senhor que me guarda, é o Senhor que me protege, né? Ele, como bom pastor, deu a vida pelas suas ovelhas. E o pastor, né, uma das prerrogativas do pastor, né, é proteger suas ovelhas dos ataques dos lobos e das feras selvagens, né? Falando aqui da igreja, do ataque externo. Muitas vezes nós, como pastor, precisamos dar correção ou alertar contra um falso profeta, contra um falso pastor, contra a falsa religião. E as ovelhas de Cristo escutam a palavra de Cristo, né? O meu ministério ele só terá poder se Cristo reinar sobre mim. O meu ministério ele só terá vitória nesse mundo espiritual se Cristo estiver, né, no centro dele. Então, todo aquilo que Deus me deu, eu só terei vitória se Cristo for o centro da minha vida, meus irmãos. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor me chamou para fazer o que eu estou fazendo hoje. Porque o Senhor me deu esse texto, porque o Senhor me deu o entendimento para falar acerca deste assunto. E por que é importante falar desse assunto? Porque não é assim, não só nesse período de confusão generalizada que estamos passando, mas mesmo antes da pandemia é natural ver dentro da igreja e fora também algumas pessoas se degladiando, né? Se acusando, se atacando uma a outra sem perceber
que estão batalhando na batalha errada. Muitas vezes nós estamos até pecando contra o Senhor, entristecendo o Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser misericordiosos com aqueles que pecam contra nós, né? Então, quando eu busco procurar a minha própria vingança, quando eu me irrito, né? Quando eu fico muito chateado e começo a revidar com a mesma, né? Eu recebo uma pedrada e jogo 5, né? Pedras de volta. Essa não é a batalha que o Senhor quer que cada um de nós, como servo dele, lute. Mas pelo contrário, a vitória na batalha espiritual está quando eu recebo uma pedrada, eu esteja orando ao Senhor para aquele que jogou a pedra, para que o Senhor abra os olhos dele, porque ele não sabe o que faz. Porque quando eu recebo uma pedra, eu sou servo de Deus, eu sei que quem mexe comigo, mexe com o Senhor. Não é? Quem mexe com você, que é servo do Senhor, mexe com o próprio Senhor. Então, aquele que está, né, agredindo, fazendo mal a uma das ovelhas de Cristo, está fazendo mal ao próprio Cristo. E Cristo toma as dores, as nossas dores. Né? Nós não somos perdidos no mundo, nós temos... É como crianças que temos um pai bondoso, justo, celestial e muito zeloso. Deus, como Pai, Ele é muito zeloso, Ele tem muito cuidado conosco. Então, quem mexe com um crente, quem mexe com um servo de Deus, mexe com o próprio Senhor. Né? É aquilo, se você tem filho, você entende o que eu estou falando. Quem mexe com seu filho, mexe com você. Porque o nosso amor para com o filho, e esse amor que Deus tem para conosco. Então, nós não devemos, meus irmãos, estar lutando um contra o outro. Não é? Como pastor, nesses dias, uma das tristezas que nós temos que enfrentar é ver, às vezes, um irmão brigando com outro irmão e por coisas tão fúteis. Né? Lembrai-vos de que temos o mesmo Espírito, lembrai-vos que temos o mesmo Senhor, lembrai que somos parte do mesmo corpo. Não podemos ter inimigos, eu não posso estar, isso é uma verdade que talvez seja dura para você, mas eu não posso deixar de dizer, eu não posso ter ninguém qual eu não fale porque eu não quero falar, eu não quero me relacionar com essa pessoa. A palavra de Deus diz, se possível for, ou seja, se depender de você, tem de paz com todos. Né? Até mesmo o ímpio, ou aquele que não ama Cristo, aquele que o Senhor diz que eu devo respeitá-lo, devo honrá-lo e andar, né? Fazendo o bem para ele também. Né? Para fazer o bem, as pessoas eu não devo fazer só na dependência se ele é bom ou mal. Jesus ensinou nos dizendo, olha, sede semelhante ao Pai Celestial, que faz a chuva vir sobre a lavoura do crente e do descrente. Né? Ser semelhante ao Pai Celestial, faz o bem, a gente deve ser uma fonte, isso é uma vitória na vida espiritual. Quando nós fazemos a vontade de Deus, né, estamos tendo vitória sobre o nosso inimigo espiritual, Satanás. Né? Essa é a terceira coisa que eu quero que você guarde. Primeiro, nós não lutamos contra quem? Né? Carne e sangue. Se é uma luta espiritual, né? Então eu tenho que me aproximar de Deus porque Ele é a fonte da minha proteção e da minha força e do meu revestimento. É o segredo para que eu tenha vitória e possa enxergar esse mundo espiritual que os meus olhos materiais não conseguem ver. E terceiro, né? Terceiro agora, a vitória, né, nessa guerra é quando eu deixo de fazer a vontade de Satanás e faço a vontade de Deus. Né? O segredo dessa batalha é essa. Se você ler direitinho as Sagradas Escrituras, você vai entender isso. O Senhor diz sempre, fazei a vontade do Pai Celestial. Jesus Cristo, quando estava aqui na face da terra, no seu ministério terrestre, ele disse, seja feita a tua vontade, Pai. Né? Então, ele nos ensinou que a vitória na batalha espiritual vem em fazer a vontade de Deus. Não há complexidade nisso. Não é a quantas horas eu passo de oração ou quantas horas eu passo lendo a Bíblia, mas é como eu tenho comunhão com Deus, compreendo as verdades e vivo essas verdades, para que eu tenha vitória em Cristo
né, neste mundo, contra as trevas, contra o maligno, né, para que eu tenha vitória, eu preciso fazer a vontade do Pai. Todas as vezes que eu não faço a vontade do Pai e faço a vontade da carne e do maligno, eu sou derrotado. Então, quantas e quantas vezes, meus irmãos, somos derrotados porque não temos entendimento? Quantas e quantas vezes estamos participando de conversas que Jesus Cristo, que está presente nas nossas conversas, Ele é o Deus onipresente, ouvindo tudo aquilo, desaprova nossas palavras. Quantas e quantas vezes somos motivados e às vezes chegamos até na reunião do culto com motivações que desagradam o Senhor e às vezes saímos no domingo achando que cultuamos a Deus e Deus tem rejeitado o nosso culto, porque ele não foi oferecido de acordo com a vontade do Senhor, mas de acordo com a carne, de acordo com a minha vontade, né? Como eu digo, a gente nunca deve buscar ao Senhor com motivos egoístas. Deus, ele supre. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos buscar cultuar o Senhor porque amamos a Deus, né? Porque queremos estar próximo de Deus, porque queremos fazer a vontade de Deus. Então, a terceira coisa que eu quero, a terceira verdade que eu quero que você guarde, que essa guerra espiritual, ela é vencida quando você faz a vontade de Deus. E é por isso que é importante que você conheça a vontade de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, como eu vou ter vitória? Não é? Se eu não conheço as Sagradas Escrituras, onde a vontade de Deus está sendo revelada, se eu não tivesse a epístola que acabamos de ler, como eu saberia que a minha batalha não é contra carne e sangue, que eu não devo me voltar com toda a ira contra o homem ou a mulher, ou sei, aqueles que estão à minha volta, às vezes membros da minha própria família, eles estão mergulhados no maligno, eles não compreendem o Evangelho de Deus, mas mesmo assim o Senhor diz que o meu inimigo não é ele, é os que estão por trás dele. Por isso que eu prego o Evangelho, por isso que eu oro, né? Por aqueles que não têm Cristo, por aqueles que ainda não entenderam o Evangelho da salvação. E até mesmo, meus irmãos, eu não posso ter inimigos dentro da igreja, né? Você já imaginou como Deus, né, que vê nossos corações e vê a nossa mente, e se eu tiver você que é meu servo do Deus eterno como inimigo, como pode ser? Jesus disse que uma casa dividida não pode subsistir. Uma igreja que está dividida e lutando entre si, porque Satanás joga um contra o outro, não é? Ela não subsiste, ela se autodestrói. Então a gente tem visto muitas comunidades cristãs se dividindo, muitos irmãos brigando um com os outros, não é? Dentro da igreja, eu não estou falando de outras denominações, eu não estou falando, às vezes denominação contra denominação, às vezes, tenha o olhar do reino de Deus, né? Compreenda a vontade do Senhor. E entenda, eu estou na Igreja Presbiteriana Fundamentalista do IPSEP porque Deus me colocou aqui. E eu estarei até o dia que o Senhor assim desejar, né? Domingo, eu falei na escola bíblica que só existe duas coisas para você mudar de igreja, duas coisas justas aos olhos de Deus, não é? Na escola bíblica nós falamos nesse domingo de manhã. Uma é a questão geográfica, quando Deus me tira, né, de uma cidade para outra e eu não posso, como é distante, eu não posso mais estar naquela comunidade. A segunda é quando aquela comunidade abandona o nome de Cristo, abandona a palavra de Deus, se desvia, e eu percebo isso e vejo que eles não estão mais ensinando a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele me tira daquela comunidade e me envia para um local onde a palavra de Deus é ensinada corretamente. Sem essas duas questões, geralmente quando eu mudo de igreja é porque eu estou com algum pecado, né? Porque sempre vamos encontrar defeitos, sempre vamos estar, em todas as igrejas existem os mesmos problemas, né? Dependendo do tempo, eles se tornam mais visíveis e menos intensos, vai e volta, mas ela é formada por igreja. Eu lembro de um servo de Deus que dizia: a igreja é como um hospital. Você chega lá procurando cuidar da saúde, mas você só encontra doentes, não é? Mas doentes sendo o quê? Restaurados, medicados, orientados. Então, meus irmãos, prestai atenção, não é? Prestai atenção,
porque você não é o meu inimigo, né? Você não é, minha luta não é contra a carne e o sangue, minha luta é contra as hostes espirituais, né? Contra Satanás e seus demônios que têm influenciado o mundo. E para que eu tenha vitória, eu tenho que ter comunhão com Deus, porque é Ele que pode me dar essa força, só Ele pode me defender de um inimigo que eu não vejo. Não é? Eu tenho que fazer a vontade de Deus, porque quanto mais eu faço a vontade de Deus, mais forte eu vou me tornando. E a palavra de Deus diz que é uma forma de resistir ao diabo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu resisto ao diabo? Fazendo a vontade do Pai Celestial. Não é? Então vamos voltar aqui para o texto. Diz: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Olha aqui essa ideia novamente. Como é que eu posso ter vitória sobre as astutas ciladas do diabo? Aqui Paulo diz assim, olha, nós temos um inimigo, ele é espiritual, e esse inimigo ele não está inativo, ele está em plena atividade. E ele está sempre armando cilada, sempre buscando te fazer mal, te levar para o caminho do mal. Então, quando Paulo diz, revestivos de toda a armadura de Deus é aquele poder, as armas que o Senhor nos dá para termos o discernimento. E uma delas é conhecimento da vontade de Deus, né? Conhecimento da palavra do Senhor. Outra coisa, confiança em Deus. Fé é que Deus que nos protege, nos sustenta e nos mantém. Né? E autoconhecimento, sabendo quem eu sou limitado, dependente do Senhor. Então, quando eu faço isso, né, eu me revisto da armadura de Deus e fica mais fácil perceber as ciladas de Satanás. Quantas vezes Satanás arma todo o contexto para que eu peque contra o meu Senhor. E percebendo que eu vou pecar ali, porque se eu tiver entendimento da vontade de Deus, ele vai dizer, Deus não quer que eu aja dessa forma, Deus proíbe isso, Deus deseja que eu aja dessa forma aqui, A ou B, e ali eu faço. É como, meus irmãos, é como você descobrir, né, a pessoa que está do seu lado, uma pessoa amiga, uma pessoa que você tem com muita estima, o qual você fez o bem para ela, acolheu, deu, e de repente você descobre que aquela pessoa estava ali planejando mal para você. Logo vem a decepção, a tristeza, nós somos humanos, não é? Vem a decepção, a tristeza, e quando nós descobrimos isso, o que é que fazemos? Vou fazer o mal a ela. Essa a vontade do Senhor? Não. A vontade do Senhor é que a gente perdoe essa pessoa, que a gente busque essa pessoa, né, olho no olho, e confronte e diga, por que você quer fazer isso? Escute, né, o que essa pessoa for dizer, tente convencê-la do contrário. E se ela disser, não quero comunhão contigo, não depende de você, você ainda vai orar para o bem, para que Deus dê arrependimento, para que ela perceba o mal, né? Como a ingratidão, meus irmãos, é um pecado terrível. Então todos nós devemos estar vigiando, né? Devemos estar vigiando para se manter firmes. E quem nos faz vigiar? Entendimento da palavra de Deus, confiança na palavra de Deus e uma vida de oração ativa. Né? Essa vigilância de olhar o que está acontecendo ao nosso redor pelo óculos, né, da revelação sagrada, pelo óculos daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Tá certo? Então, o verso 12 diz, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os príncipes, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Pastor, o que são isso? São os demônios. Nós temos que lutar contra forças demoníacas, né? Contra um exército que Satanás controla e tem influenciado os homens nesse mundo. E é isso que Paulo está dizendo para a igreja. Né? Nós temos que orar pelas pessoas que estão ao nosso redor, pelos nossos familiares, né? Porque essas hostes espirituais, elas influenciam, meus irmãos, todos os homens que estão fora de Cristo, inclusive até aqueles que estão em Cristo, ainda há uma certa influência. Só que se eu estou todo
revestido da armadura de Deus, eu tenho discernimento para ver quando Satanás está investindo, né, na minha vida para que eu peque contra Deus. Né? Eu tenho entendimento do caminho que Deus quer que eu ande. E quando eu faço isso, eu tenho vitória contra Satanás. Né? Quando eu faço a vontade de Deus Pai, eu tenho vitória. Quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho vitória. Quando eu faço a vontade da carne, né, eu estou fazendo a vontade exatamente desses seres espirituais que estão influenciando o mundo. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra esses seres espirituais e suas influências malignas. E só posso fazer isso se eu estiver em comunhão com Deus, proximidade com Deus, né? Deus ser presente em todas e entender a vontade de Deus. Eu preciso aprender as Sagradas Escrituras. A Bíblia está ali revelada a vontade de Deus. E não só aprender, porque Satanás ainda pode nos enganar. Percebam que no ministério terrestre do Senhor, o Senhor se encontrou com os fariseus, e os fariseus eles conheciam a revelação. Eles tinham um entendimento da palavra, mas eles não viviam essa palavra. Na realidade, eles cobravam essa palavra do outro, mas não colocavam para si mesmo. Isso não é vitória, isso é derrota. Né? Na realidade, o Senhor, quando viu os fariseus, alguns deles, ele diz: vós sois filhos do diabo e quereis fazer a sua vontade. Né? Então, imagine só, homens que conheciam a revelação, tinham o conhecimento intelectual, não significa vitória. A vitória ela vem quando você realmente vive o Evangelho, quando você realmente vive os valores do Evangelho. É aí onde nós temos a vitória. E é aí onde a palavra de Paulo está colocada. Quando chegar o dia mau, quando chegar a exigência, o ataque, eu saber exatamente quem está me atacando e saber como lutar, como resolver o problema, fazendo a vontade do Pai Celestial. Então, para que eu tenha vitória, meus irmãos, eu preciso lutar contra essas hostes espirituais invisíveis, mas não é com a minha força, né? Não é com o meu poder, é com o poder de Deus. Não é? Eu não vou vencer Satanás sozinho, nunca. Eu só vou vencer Satanás se Cristo estiver em mim. Essa é a vitória que vence o mundo, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Prestai atenção, deixai de brigar um com os outros. Escuta o que tem saído da tua boca. Escuta a forma como você tem se divertido, a forma como você tem cultuado, a forma como você tem julgado aqueles que estão à sua volta. Coloca perante os olhos do Senhor Todo-Poderoso nesse momento. E veja se você vai receber a aprovação do Senhor, a aprovação da sua palavra. Porque se o Senhor não aprovar o que você está fazendo, você está sendo derrotado e enganado por Satanás. Achando até que está servindo a Cristo e não está. Na realidade está servindo a Satanás. Então que o Senhor ele nos dê entendimento. O verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Por quê? Para quê? Para que possais resistir no dia mau. Eu só posso resistir nessa guerra, é a quarta coisa. Quarta verdade, eu só posso resistir se eu estiver com a armadura que Deus me dá. E essa armadura eu só vou conseguir comunhão com Deus, entendimento da sua vontade e vivência do Evangelho. Essa é a armadura de Deus. Se você continuar lendo os versos 14 em diante, você vai ver que a palavra vai falar de o que é o capacete, o que é e você vai ver o escudo, e você vai ver que isso é a vivência do Evangelho, tá? Então a palavra de Deus ela é simples e clara, meus irmãos. Fazer a vontade de Deus. Não é? O verso 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Que dia mau é esse, pastor? Os dias que estamos vivendo. Imagina, a igreja está fechada há 3 meses, reabrindo agora, aos poucos, nem todos podem estar presentes de acordo com a idade, de acordo com a questão da sua saúde, né, espiritual e também, meus irmãos, física, não é? Porque aqui a gente está vendo uma crise sanitária, tem a ver com o corpo e não com a alma.
Mas infelizmente, antes dessa pandemia, muitos estavam doentes e não conseguiam ir para a igreja porque seus problemas eram de alma espiritual. E nessa pandemia, alguns deles têm até achado bom porque a igreja está fechada, né? Ou então têm se levantado até falar, a igreja deveria estar aberta, a igreja deveria estar, as pessoas não deveriam faltar à igreja. E como pastor, eu fico, meu Deus, tem misericórdia, porque estão servindo ao maligno. Porque no momento qual tinha liberdade de estar presente na igreja, não estavam. Perderam, né, a armadura e agora são atingidas por Satanás e não percebem. Então, meu irmão, preste atenção para que você possa resistir o dia mau, porque ele vai chegar, né, cedo ou tarde. E eu digo que esses dias têm sido dias maus, dias difíceis, né? Havendo feito tudo, ficar firmes. A vitória aqui é que, passado o dia mau e havendo feito tudo que tinha nas minhas mãos, dado por Deus para fazer, eu ainda, quando a tempestade passar, eu ainda estou o quê? Firme no Senhor. Então, concluindo, meus irmãos, o que é que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Você não é o meu inimigo. O meu inimigo é Satanás e as hostes espirituais que agem, né, nos homens. Para ter vitória, eu tenho que estar próximo de Deus e compartilhar do mesmo amor que Ele tem para comigo e que Ele demonstrou para comigo. Eu tenho que dar para vocês, para que eu tenha vitória. Como pastor, meu ministério ele só vencerá se Cristo reinar sobre o meu coração. E você também. Você só vencerá, só se manterá firme depois do dia mau, se Cristo reina sobre todas as áreas da tua vida. Então eu espero no Senhor que você tenha entendido. Se existe alguém com quem você tem como inimigo, pede perdão a Deus e desfaz tudo isso. Se você ofendeu alguém, vá, peça perdão, né? Deus não gosta de orgulhosos. Deus disse que os orgulhosos seriam humilhados e os humildes seriam exaltados. Entendei a palavra do Senhor, se reveste de toda a armadura de Deus e glorifica o Senhor no dia mau. E aí tu vai se manter firme. Então que Deus continue te abençoando e eu espero no Senhor te encontrar no domingo, né? Quinta-feira, né? Vamos ter reunião de oração presencial. Se você pode ir para a igreja, vá ali, presbítero Wilson estará na nossa reunião de oração ali, colocando as suas petições e intercedendo por nós, né? Graças a Deus, se Deus quiser, eu quero encontrar você no domingo aqui online, se você não pode ir para a igreja. Mas se você puder ir para a igreja, né, vamos para a igreja no domingo de manhã, né, para nosso culto ali presencial, tá certo, meus irmãos? Que Deus abençoe você. Um abraço a todos aqueles que tenham nos assistido fora do nosso convivência aqui em Recife, né, ao Maracacaú, aí em Fortaleza, né, com o pastor Robson. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Abençoe, né, João Pessoa, temos orado muito por vocês, né, que Deus irá resolver todas as nossas lutas ali em João Pessoa, né, Camaragibe, né, estou com saudade, daqui uns dias estou indo aí ministrar a ceia do Senhor pela graça do Senhor, né, vamos celebrar a ceia do Senhor depois de tanto tempo, né, vamos combinar isso, se Deus quiser, né, seu Arnóbio, né, com a irmã Ana Tessia, lá em Vitória também, estamos com saudade, se Deus quiser, vamos estar voltando à normalidade e voltando também às nossas visitas às congregações. E aos demais irmãos aí no sertão, aqui né, do Nordeste, no sertão, no Agreste, nossas igrejas espalhadas por esse mundão, meus irmãos, né, tanto pastores como presbíteros e irmãos em Cristo, que Deus continue abençoando. Nós temos orado muito por vocês, né? Pessoal de Rondônia, sinto muita falta de vocês, das nossas aulas, da nossa
aquele encontro que a gente tinha virtual, mas que por tanto tempo se tornou até, né, presencial para nós. Conheço vocês de longe, né, mas é como se vocês estivessem aqui pertinho, né? Por quê? Passamos tanto tempo, irmãos, tendo as nossas aulas virtuais. Então, temos orado também pelas igrejas em Rondônia, né, aí no norte, nossas igrejas aí na região norte, né, e também no sudeste, nossos irmãos aí também no sudeste, pedindo a Deus que os livre, também estão nessa batalha contra o coronavírus, e muitas cidades do interior, inclusive Limeira, né, tem sido atingido aqui. Deus continue livrando vocês e abençoando, meus irmãos, tá certo? Um abraço a todos. Eu espero que você que está em casa, que não pode sair devido aos protocolos colocados pelo governo, né, para proteção, meus irmãos, a gente está vendo uma crise sanitária, para sua proteção, não fique triste, Deus é fiel, cultue ao Senhor, né, como Ele deseja, Ele vai aceitar a tua adoração e o teu louvor, tá certo? Se mantenha firme e que Deus continue te protegendo, porque guardando para que você esteja bem, só o Senhor pode fazer isso, tá? Então que Deus te abençoe e eu espero ver vocês aqui na transmissão do YouTube, no domingo de manhã, mas também no culto presencial, na escola bíblica, tá? Um abração e não se esqueça, se você pode ir para a igreja quinta-feira às 19h30, oração, o presbítero Wilson estará lá para receber você com toda a alegria. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor? Santíssimo Deus que estás no céu, nós te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela tua misericórdia e tua bondade. Continua nos abençoando, Senhor. Ajuda-nos a vencer o mal, Pai eterno. Mostra, Senhor, tu és a fonte de todo o poder. Nos reveste com a tua armadura. Que cada dia mais eu esteja mais próximo de ti, Senhor, e seja agradável a ti, Pai eterno. Pois essa é a vitória que vem de Cristo, fazer a tua santa vontade, resistindo a Satanás. Fazer com que eu ame meu irmão, Senhor, mesmo que eu não compreenda as suas ações, mas que eu tenha o mesmo amor que tu tem para comigo, Senhor. Um amor incondicional com o próximo. Vigiai os nossos lábios, para que nesse momento de confusão não sejamos instrumentos de Satanás para criar divisão no corpo de Cristo, mas pelo contrário, que seja uma bênção, Senhor, para que eu seja um agente do Evangelho da paz, para que eu seja, Santíssimo Deus, um instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Abençoa cada lar que está ouvindo essa mensagem, que Tu converta os corações daqueles que ainda não compreendem o Evangelho, livra-os das trevas, traz a luz, e que Tu abençoe e fortaleça os Teus servos, Santíssimo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abração, meus irmãos. Que Deus continue te abençoando. Até a próxima.